Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Quando fala de traficantes, já imagine os jovens querendo em ser dono de morro, na cobiça de bens, como cordão de ouro ou então com pensamento de poder. Várias mulheres, porém nem sempre foi assim. Vamos começar bem lá atrás, para ser mais específico na década de 60. A primeira grande quadrilha criminosa do Rio surgiu nos anos 60. O bando era liderado por Lúcio Flávio Vilar Lírio, que chefiava cerca de 50 criminosos. Assaltante com penas que ultrapassavam mais de 100 anos, Lúcio Flávio Vilar Lírio tornou-se o mais famoso marginal da crônica policial brasileira entre os anos 60 e 70. De classe média, boa aparência, articulado, violento e de inteligência acima da média, 131 de que destacou-se na mídia da época. Iniciou suas atividades criminosas como ladrão de carros, praticando ainda assaltos a bancos, joalherias e homicídios. Sua fama aumentou ainda mais pelas constantes fugas espetaculares de diversas prisões e por ajudar a desmantelar o Esquadrão da Morte, organização que reunia justiceiros que perseguiam e matavam supostos criminosos, atuando no Rio de Janeiro e, posteriormente, em outros estados. Pouco antes de morrer, em 29 de janeiro de 1975, esfaqueado por um companheiro de cela, aos 31 anos. Lúcio Flávio dizia que se tornara bandido em 1968, depois de ter sua candidatura a vereador em Vitória, no Espírito Santo, interrompida pelo golpe militar de 64. Colecionava 32 fugas, 73 processos e 530 inquéritos por roubo, assaltos e estelionato. Mas vamos pular esse assunto, foi só para vocês conhecerem o início do início. Vamos falar da primeira facção criada no Brasil. Inaugurado em 1963, no primeiro presídio estadual na Ilha Grande, e sua inauguração se dá na mesma época em que acabam os recursos federais para o sistema penitenciário carioca, que entra, então, em grande crise financeira. Uma das primeiras formas de manifestação dessa crise é o fim do enxoval, ou seja, seu uniforme, produtos de higiene pessoal e cigarros, o que cria, entre os próprios presos, uma hierarquia e mais um problema. Desenvolve-se, dentro das prisões, uma economia ilegal. Tudo passa a ser comercializável, e não há apenas o pagamento em dinheiro, mas especialmente em cigarros, muito comum à época, e favores. Como os condenados mandados para a Ilha Grande eram, em sua maioria, caídos, ou pobres ou que foram abandonados por suas famílias. Lá a situação tornou-se ainda mais grave. Além disso, as instituições carceráveis instaladas na Ilha Grande sempre haviam recebido presos políticos ou detentos com penas leves. O IPC, porém, é criado para ser um presídio de segurança máxima. Em 1964, mesmo com o golpe e a prisão de diversos ativistas políticos, não houve mudanças naquela unidade carcerária. Estas só começaram a ocorrer com o endurecimento do regime. Em 1968, com o decreto do Ato Institucional número 5, o número de presos dobra. Em menos de um mês são mandadas 56 pessoas para um presídio que até então abrigava 51 detentos. No ano seguinte, ocorre uma fuga em massa da penitenciária Lemos de Brito, a vitrine do sistema penal, e, em resposta, os presos políticos que lá se encontravam foram transferidos para a Ilha Grande e mantidos isolados da massa carcerária. Com o Decreto-Lei nº 898, que modifica artigos já existentes na Lei de Segurança Nacional, qualquer pessoa que pratique delitos como assalto, sequestro ou roubo, será punida por essa nova versão da LSN, independente de seu crime ter ou não intenções políticas. Assim, o governo aproximava a imagem do guerrilheiro à do bandido e negava a existência de presos políticos no Brasil.
É a partir daí que a Galeria B do IPC, que mais tarde ficará conhecida como Fundó, passará a abrigar apenas os presos da LSN, com apenas 1 hora de banho de sol por dia e sem trabalhar nas oficinas do presídio, isolando-os assim dos outros detentos e levando a convivência de presos políticos e comuns. Um dos efeitos da convivência dos presos políticos com os LSN na Ilha Grande foi o de formar, em alguns desses últimos, a convicção de que a observância aos direitos dos presos deve ser antes uma conquista da ação organizada da massa carcerária do que uma concessão da administração. Não se trata de superestimar aqui a consciência política de vários dos componentes do grupo dos LSN, seria um erro, contudo, subestimá-la com base na ausência de uma formação mais ideológica. Muitas das atitudes tomadas por esse grupo imitavam a dos presos políticos. Greve de fome, divisão igualitária de recursos entre o grupo. O discurso de Carlos Gregório, o Gordo, deixa claro o exemplo seguido. O preso político tinha uma banana e dividia em 30 para todo mundo comer. Se um comia, todo mundo tinha que comer, se 10 não comiam, os outros não comiam. Então, a partir daí, começou a surgir essa ideia coletiva. O que se pode perceber, nesse e em todos os depoimentos, é a criação, ao longo dos anos de convivência com os presos políticos e de isolamento do resto da massa carcerária, de um grupo coeso, com regras diferentes das vistas até então nas prisões. Observa-se também a imitação de diversas medidas tomadas pelos presos políticos, como o fundo comunitário, o colegiado e as regras internas do grupo. Nesse primeiro momento, há uma série de embates com as autoridades. Greves de fome, abaixo, assinados, denúncias de maus tratos e de espancamentos. Todos seguindo o modelo observado pelos presos políticos e visando a melhora de condições na vida intramuros. Para Edmundo Campos Coelho, as leis de segurança não tinham vínculos com grupos organizados fora das prisões, nem interesses localizados em qualquer comunidade externa, nem recursos que não fossem existentes dentro dos muros das cadeias. As grandes quadrilhas do tráfico de drogas no Rio surgiram na década de 70, com a formação da facção criminosa CV, Comando Vermelho. O CV teve seu embrião no presídio da Ilha Grande, litoral do estado do Rio, a partir de contatos entre criminosos comuns e presos políticos. Com o lema Paz, Justiça e Liberdade, os integrantes do CV não brigavam entre si e praticavam uma política assistencialista nas comunidades que dominavam. Ninguém invadia a favela do outro. Quando algum membro da facção era preso, os que estivessem em liberdade eram obrigados a sustentar sua família. Os principais fundadores foram Williams da Silva Lima, o professor, Paulo César Chaves e Eucanã de Azevedo. A cocaína foi a responsável pela grande ampliação do poder do CV, na virada dos anos 70 para os 80. O Brasil entrou definitivamente na rota da droga, como ponto de distribuição para a Europa e como mercado consumidor do produto de baixa qualidade. Também trouxe armamento pesado, como pistolas 7,65, metralhadoras Beretta, Uzi em grande 9mm, fuzis automáticos, granadas, rifles, miras especiais de laser, munição de aço especial, armamento de guerra antitanque e antiaéreo. Rogério Lengruber, o Bagulhão ou Marechal. Apesar de seu nome em siglas, cartas e muros de centenas de comunidades, poucos sabem quem era Rogério Lengruber, um dos mais idolatrados líderes da facção. Foi criado na favela do Rebiú, em Senador Camará, e costumava cometer assaltos a bando com seu irmão, Sebastião Lengruber, o Tiguel. RL foi preso várias vezes e sua ida para o presídio de Ilha Grande marca sua história na facção criminosa Falange Vermelha e sua entrada no tráfico de drogas da cidade. Apesar de ter passado a maior parte de sua vida no presídio de Ilha Grande, foi lá que começou a se tornar um homem respeitado no mundo do crime. Conheceu comparsas como William da Silva Lima, o professor, José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha, José Jorge Saldanha, o Zé do Bigode e Orlando Conceição, o Orlando Jogador.
com a ajuda deles organizou fugas mirabolantes, como em janeiro de 1980, quando conseguiu escapar da ilha de barco. Junto com seus companheiros no crime, começou a organizar a Falange Vermelha e o tráfico de drogas de dentro da Ilha Grande, entre 1969 e 1975. No início dos anos 80, os primeiros presos foragidos da Ilha Grande começaram a pôr em prática todos os ensinamentos que haviam adquirido ao longo dos anos de convivência com os presos políticos, organizando e praticando numerosos assaltos a instituições bancárias, algumas empresas e joalherias. Durante esse assalto, a quadrilha, comandada por José Jorge Saldanha, o Zé do Bigode, ocupa o número 313 da Rua Altinópolis, no dia 3 de abril de 1981. Essa ocupação foi palco de uma sangrenta batalha entre as forças policiais e o líder do grupo. Durante longas horas, Zé do Bigode repeliu todas as ofensivas policiais, matando e ferindo vários policiais que tentavam capturá-lo. Encontrou-se em sua posse diversas armas e farta munição, o que lhe permitiu defender a sua posição ao longo de toda a noite, apesar do evidente desequilíbrio de forças envolvidas. Zé do Bigode acabaria morto, já de manhã. Ainda que os sucessos tenham sido relevantes, os assaltos a bancos são extremamente arriscados, pelo que, no final de 1982, muitos daqueles que haviam sido resgatados da Ilha Grande foram recapturados ou simplesmente mortos. Todos esses traficantes foram importantes para o início disso tudo, porém irei focar em um que resume todos eles, e isso começa em 31 de dezembro de 1985. No alojamento de visitantes do presídio Cândido Mendes, em Ilha Grande, as famílias encontravam seus parentes presos e conversavam sobre a esperança que se renovaria para o próximo ano. O relógio marcava 16 horas da tarde e o sol da Costa Verde do Rio de Janeiro revigorava a aparência daqueles detentos, castigados pela cela fria. Pais abraçavam as filhas, as esposas. Afagos, presentes, comidas. Até os guardas estavam envolvidos pelo clima natalino que pairava naquele local tão cruel, conhecido como Caldeirão do Diabo. De repente, uma ventania forte tomou a região. E não era São Pedro anunciando uma chuva de verão. Era, sim, o movimento da hélice de um helicóptero anunciando para a escadinha que chegou a hora. Ele correu pelo pátio de terra afora, de mãos dadas com a mulher que viera lhe visitar. Qual um gato ao pular o muro, entrou ligeiro no helicóptero, que já emendava a sua decolagem novamente. Olhou para trás, sorriu e subiu. O homem mais procurado do Rio de Janeiro tinha acabado de sair do presídio de segurança máxima na carona de um UGS 300B, ao lado de Gordo, seu eterno amigo do crime, na véspera do ano novo. Policiais, carcereiros e companheiros de cela assistiam estáticos. Escadinha fugiu sem dar um tiro ou fazer reféns. Escadinha não parou até chegar no Morro do Juramento, zona norte do Rio, onde nasceu e foi criado. Ao chegar, esbaforido, deu um beijo na mão de sua mãe, Dona Maria, e em seu pai, conhecido como chileno. Os fogos de artifício foram disparados antes de meia-noite na virada de 1985. A favela não aguentou esperar para comemorar a volta do seu fora da lei preferido às ruas da comunidade. Churrasqueiras foram acesas, acompanhadas de cerveja e pagode. O Morro do Juramento era seu mundo e não tinha essa de ser filho do dono. Quem mandava era ele mesmo. No alto do morro, onde uma cruz foi construída sob uma pedra, um sinal de protesto pela morte de uma criança, assassinada por policiais anos antes, velas e flores agradeciam aos deuses pela volta do dono do morro. Todo o juramento jurou que, se o Escadinha saísse, comemorariam como a Copa do Mundo que não veio em 1982. A promessa foi paga. Tia Severina, uma senhora de 76 anos doente e já quase sem dentes, era só felicidade. Ela também recebeu a visita do sobrinho ilustre. Escadinha pagava religiosamente, mesmo na prisão, os remédios que ela precisava. Querido onde fosse, no dia seguinte Escadinha visitou seus amigos na favela do Jacarezinho, também na zona norte do Rio.
Ao lado de seus guarda-costas gordo e meio quilo, outros dois ícones da Falange Vermelha, o dono do juramento rompeu 1986 em liberdade. Escadinha começou no crime igual à maioria. Filho de um líder comunitário no Morro do Juramento, aos 16 anos começou a se envolver com o tráfico. Furtos, alguns assaltos e uso de drogas viraram rotina. Nada destoava. Como em uma empresa, Escadinha foi crescendo no organograma do tráfico até se tornar um dos líderes do morro. Conhecido por todos e querido por crianças, mulheres e senhoras, ele ganhou a fama de bandido romântico. Não admitia assaltos na região e nem o abuso de mulheres. Também não permitia o uso de crianças nas operações do tráfico de drogas. Ganhou o respeito. Distribuía cesta básica, fazia gambiarra de luz elétrica, entregava remédios. Até financiava churrascos para a comunidade. Lembrava um político, mas era criminoso. Em 1982, Escadinha realizou a sua primeira fuga hollywoodiana no presídio de Ilha Grande, numa região conhecida como Costa Verde, no sul do Rio de Janeiro. Vestiu-se com uma farda de policial militar e deixou em sua cela um boneco de pano. Alcançou os muros e caminhou rumo ao mar, se afastando da terra em um barco a remo. A polícia cercou o juramento, sua área, mas saiu na pior. Um helicóptero caiu, matando 4 policiais civis. O nome de Zequinha crescia na imprensa, junto com o respeito de sua comunidade. Membro da Falange Vermelha, célula inicial do Comando Vermelho, Escadinha fazia parte da cúpula da facção que conheceu ainda na cadeia, comandada por Rogério Lengruber, gordo, meio quilo e professor. Antes da fuga no helicóptero, a cúpula de sua facção, a Falange Vermelha, resolveu fazer uma greve de fome em protesto por melhores condições no presídio de Água Santa, onde Escadinha cumpria mais uma pena. Com problemas decorrentes da greve, ele foi levado a um hospital no centro do Rio. Foi visto dias depois comendo uvas verdes, ainda no leito. Perguntado sobre a greve, ele disse que estava sendo bom por ter se livrado daquele inferno que é Água Santa. Seu objetivo principal era ser transferido para a Ilha Grande, posteriormente. Conseguiu. Com seu império estabilizado, Escadinha foi pego mais uma vez, pouco tempo depois. Por medidas de segurança, foi alocado no complexo penitenciário Frei Caneca, no bairro Estácio de Sá. Nos pés do Morro da Mineira e do São Carlos, os complexos da prisão eram praticamente vizinhos de parede de uma estação da Light, que fornece energia elétrica à cidade do Rio de Janeiro. Era a solução. Bandidos fortemente armados tomaram as instalações da empresa e causaram um blackout no bairro e no presídio. A polícia descobriu a tempo e impediu o resgate. Na década de 1990, Escadinha aos poucos foi tentando voltar a ser o José Carlos. Eventualmente colocado como o principal nome do Comando Vermelho, ele dava sinais de que entraria na onda de seu grande amigo Gordo. Em 1993, Gordo havia se tornado pastor, realizando cultos no então novíssimo presídio de Bangu I, onde toda a cúpula do CV cumpria pena, inclusive Escadinha. A experiência falou mais alto. Escadinha segurou a onda e se agarrou à sua perícia no crime. Tinha jogo de cintura, apesar da bala alojada na altura do quadril, resultado de uma troca de tiros com a polícia. Foi se afastando das confusões em Bangu I e na medida em que se aproximava da conquista do regime semiaberto. Nas entrevistas falava de sonhos, mesmo sem saber o que era uma vida comum, depois de 14 anos atrás das grades. Logo que entrou no semiaberto, descobriu no rap um novo vício. Lançou, em 1999, o disco Brasil 1, Escadinha, fazendo justiça com as próprias mãos, pela Zambia Fonográfica. O nome era uma referência ao complexo prisional de Bangu I, que o próprio inaugurou e onde passou pouco mais de 15 anos no total. Com letras pesadas e conscientes, o álbum versa sobre o não uso de drogas, sobre o mundo do crime e sobre sua própria fuga cinematográfica. Cada música tem participação de um rapper.
MV Bill, Racionais MCS, cantam Homem na Estrada, Consciência Humana e X são alguns dos presentes no disco. O último canta a música Fuga, uma narrativa sobre, é claro, a fuga de 1986. A primeira faixa é uma carta de Escadinha, declamada pelo próprio. Com uma pronúncia difícil e barulhos de helicóptero no fundo, ele canta sobre recuperação. Mas se Escadinha conseguia fugas espetaculares da prisão, fugir de confusão não era seu ponto forte, por mais que tentasse. Em 2000, já fora do crime mas ainda cumprido pena, ganhou mais uma sentença, desta vez inusitada. Um balão imenso cortou o céu do bairro Vicente de Carvalho com os dizeres Escadinha 2000, em uma referência à sua possível candidatura para vereador. O balão caiu na Vila Kennedy, Zona Oeste, e as crianças correram atrás. Atrás delas estavam os traficantes rivais, donos da comunidade, armados até os dentes e pouco contentes com o episódio. Nessa época, os moradores de Vicente de Carvalho costumavam ver uma faixa com os dizeres Escadinha pede paz pelo bairro. Era a prévia do surgimento de um novo Escadinha. O Escadinha, o rapaz, vai morrer duro. Era como os traficantes tentavam convencer José Carlos Encina a voltar para o crime. Em regime semiaberto, o agora ex-traficante trabalhava como um cidadão comum. Até vítima de assalto ele foi, em 2003. Perguntou para os bandidos se eles queriam mesmo assaltar o Escadinha. Pediram desculpa e foram embora. Ele mantinha uma creche no pé do Morro do Juramento, a Príncipe da Paz. Adorado pelas crianças, ele era cada vez mais tio Zequinha e menos Escadinha. Para lá eu não volto nunca mais, repetia como um mantra, apesar de dormir todos os dias na prisão. Trabalhando durante o dia como coordenador de uma cooperativa de táxi, próximo ao Carioca Shopping, zona norte do Rio, Escadinha queria viver. Não deu. Como todos os dias, saiu do presídio Plácido Sá Carvalho, em Bangu, rumo a Vicente de Carvalho, onde ficava a Táxi Elite, sua cooperativa. Às 7h30 de 23 de setembro de 2004, na Avenida Brasil, na altura de Padre Miguel, seu Vectra prata foi interceptado por um outro automóvel. 4 tiros foram disparados, matando Escadinha e o seu carona, Luciano da Silva Vanderlei, que também era um ex-criminoso. Dos 4 disparos, 2 atingiram o rosto do motorista. Falou-se na época na possibilidade de vingança da sua antiga facção, o Comando Vermelho. Escadinha, criminoso do tempo que não existia facção, estava no final da vida ligado ao terceiro comando. A Elite Service, sua cooperativa de táxi, também esteve envolvida com o crime. Alguns de seus radiotransmissores foram parar nas mãos de traficantes do CV, presos em Bangu III. No enterro, flores, fogos, velas e música. Escadinha talvez seja o criminoso mais citado no cancioneiro popular brasileiro. Uma famosa música de Beto Sem Braço e Serginho Meriti, eternizada por Bezerra da Silva, versava sobre o carinho da comunidade do Juramento por Escadinha. Meu Bom Juiz foi cantada por centenas de gargantas emocionadas no momento do enterro. Como é grande o meu amor por você, de Roberto Carlos, foi cantada em coro pelas crianças de sua creche. Escadinha brincava com seu próprio apelido. Gostava de assinar como José Carlos dos Reis Encina, trocando-se pelo S. Ele talvez tenha deixado, de fato, alguma lição. José Carlos Reis Encina, conhecido nacionalmente como Escadinha. 44 anos de idade, vivenciados com dolorosa experiência. Transmite aqui a mensagem solitária para essa juventude largada nesse país afora. Preste bem atenção. Nesses longos anos sofridos de vida errada, tive várias experiências, todas de muito sofrimento, de sabores, desamor, traição, enfim. Tudo de negativo eu carreguei durante todos esses anos que vivi nessa vida marginal. Consegui enxergar a realidade da vida
e deste mundo cruel e doloroso, no qual perdi os valores pessoais por tanto tempo. Quero alertar principalmente aos jovens, no sentido de procurarem sempre trazer a paz em seus corações, evitando radicalmente o uso das drogas, que é o início de tudo e que dificilmente tem saída. Tive essa experiência negativa e sei que é imensamente difícil parar e retornar a uma vida saudável. A família é o maior patrimônio que possuímos. É quem sofre todos os reflexos de um drogado, sempre com muita dor e angústia. Hoje estou totalmente recuperado. Tenho a paz de olhar para minha mulher, filhos e netos, com amor, carinho e a renovada esperança de um futuro radiante. Dei o meu grito de independência às drogas e ao crime e pretendo, através de minhas composições musicais, transmitir uma experiência vivenciada em um longo pesadelo, transformado hoje em hip hop, ou seja, mostrando em letras de música a possibilidade que tive de transformar o meu sonho em realidade.